Fala pessoal, vamos lá. Que houve a atualização do indicador, todo mundo já sabe, né? O indicador agora ele tem, além do fluxo, vamos lá, além do fluxo, vou colocar FLX, fluxo, além de volatilidade, vou colocar aqui VLT, tá? Volatilidade, além de liquidez, vou colocar aqui LQZ, tá? Que já tinha nele, tá? Então ele era um indicador que ele pegava o preço justo, a linha do meio, aí eu vou ter um afastamento acima, um afastamento abaixo com a mesma pontuação, índice, por exemplo, é 50 pontos em 15R e dólar 2 pontos em 5R, mas isso é configurável de acordo com o tempo gráfico, pode ser para qualquer tempo gráfico. E aí quando ele está dentro aqui, ó, como está agora, significa que está no ponto de liquidez. Se ele romper a linha superior e tiver uma vez e meia pelo menos mais volume comprador, mais agressão compradora, mais absorção compradora, mais renovação de lote compradora, então ele vai indicar, vai ficar verdinho como ficou aqui, ó, indicando a compra. Você compra acima da linha, seu stop abaixo da linha, mas você só vai ficar comprado, continuar comprado se ele continuar acima dessa linha central, tá? Se você comprou que ele voltou, ficou abaixo da linha central, você nem precisa esperar o stop, você já pode zerar, vai zerar aí com 50, 60, 70 pontos de stop aí no máximo, ok? Então enquanto estiver acima o verde, você está comprado, ou enquanto não houver uma vela de reversão como essa, você continua comprado. Para baixo a mesma coisa, você vende aqui, o stop aqui, se enquanto ele continuar dentro ou abaixo dessa linha aqui, ou colou nessa linha de baixo e não houve a vela de direção, você continua vendido, ou se você vender e ele voltar e ficar acima aqui, ficar branco, você está zerado, você não precisa esperar acionar o seu stop aqui em cima. Simples, 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 tem 1 milhão de vídeos explicando o funcionamento dele. Então, já tinha essas linhas, e essas linhas de cima são as linhas de volatilidade, são as linhas de alvo, né? Ou seja, se ele bate aqui e não continua colado, como ele continua aqui, eu rompo, como foi aqui atrás, ó, tá vendo? Quando isso aqui acontece, se não acontecer isso aqui, se ele bater e voltar a ficar acima, você tem que proteger, porque ele vai voltar ou zerar aqui se você já tiver batido a sua meta, porque ele vai voltar. Então, vendeu, bateu, começou a voltar, ficou acima, você pode zerar. Simples, simples, simples. Acima a mesma coisa. Foi lá, bateu, começou a voltar, você zera. Bateu, começou a voltar, você zera. Simples, 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 tá? Essa é a forma de você efetuar a entrada nele. Então isso aqui é o que ele já tinha, tá? E aí o que que eu coloquei nele, o que que ele tem mais agora? Ele tem conceitos de SMC, né? Order Block, Fair Value Gap, Chop, ok? Tem conceito de Wyckoff, tá? Wyckoff, Richard Wyckoff, ok? É a questão da zonas de oferta, de demanda, zonas de acúmulo de volume, vai ter isso aqui, ok? Conceito de Wyckoff. E ele vai ter também a POC. O que é a POC? POC é o Point of Control, né? A POC mais o Volume Profile, que é o volume verdadeiro dos players, é onde os players estão defendendo as suas posições ali, aonde está entrando o lote escondido. Obviamente a gente já tem aqui mostra, por exemplo, aqui a ancoragem, nesse caso aqui o fluxo, ó, eu tenho mais contratos vendedor do que comprador, tá vendo? Apregoados, aqui são os primeiros 4 níveis, eu tenho 16.898 lotes na compra, 16.609 na venda. Aqui eu tenho 86 mil na compra pregoado, então total profundidade, mas eu tenho 91 mil em total. Então tudo que eu tenho aqui, ó, na compra e na venda, o total aqui na compra e na venda, 86 mil apregoado na compra, 91 mil na venda. Então o saldo que eu tenho vendedor aí de lotes apregoados é 6.952, 49% comprador, 51% vendedor. Isso aqui é o saldo de agressão daqui, ó, é a agressão daqui. Eu tirei porque já expliquei, quem tem Profit que não é Pro não funciona, então eu já deixo desligado. Mas quem tem Profit Pro eu já envio já isso aqui ativado, tá? Mas de qualquer forma eu tenho o saldo de agressão aqui, o saldo de agressão agressão a mercado, tá, gente? Aqui são as duas primeiras ordens que entra logo após o preço de mercado, primeiro preço de compra, primeiro preço
primeiro preço de venda e primeiro preço de compra, né, onde entra os lotes escondidos. A gente chama de ancoragem. Tá aqui esses dois, compra e venda. Aqui os primeiros 4 níveis de profundidade. Aqui a profundidade total do livro. Aqui o saldo de tudo isso, de tudo que está apregoado. Aí o saldo da agressão vai ser esse aqui, ó. Tá? Saldo de agressão, volume da vela anterior, volume financeiro da vela anterior, volume financeiro da vela atual. O score, o que é o score? O score é tudo que está sendo apregoado, renovado, agredido na compra, menos tudo que está sendo apregoado, renovado, agredido na venda, mais ancoragem, inovação de lote e absorção. E ele vai me dar o score, se o mercado está mais comprador, está mais vendedor, tá vendo? 94 significa que ele está em uma tendência de baixa, tem muito mais lotes apregoados na venda. O percentual está praticamente 0 a 0, né? 51, 49 é igual, mas ele está com viés comprador. E eu tenho uma ancoragem compradora, tá vendo? Eu tenho 80 lotes na compra contra 28 na venda. Então o mercado está na região de suporte que está segurando aqui. Dificilmente ele desce quando está isso aqui, mesmo que aqui esteja tudo vermelho, ele tem que estar tudo 100% vermelho, e um score aqui vermelho negativo aí, pelo menos abaixo de 200, né, 200 para baixo, negativo, para ele realmente ter tendência. Então eu já tenho um fluxo aqui na tela, tá? Aqui são os números do indicador, ou seja, onde as linhas estão posicionadas. Esses dois aqui são essas duas linhas aqui, ó, essa linha aqui e essa linha aqui, que a gente vai chegar lá, aqui vou explicar, tá? Esses dois últimos, então são essas duas linhas aqui, ok? O que são essas linhas? É o ATR, tá? ATR mais volatilidade, tá? Eu pego a volatilidade VLTD aqui, VLTD, tá? Então eu tenho volatilidade aqui dentro do cálculo dele, e eu tenho volatilidade que é onde ele vai buscar, onde ele pode voltar. Então é o ATR mais volatilidade. Então o que eu coloquei? Então eu tenho Smart Money Concepts, que é Choque, Fair Value Gap, tá? Order Blocks, tá? Eu tenho os conceitos de UI, zonas de alta demanda, demanda e oferta, tá? Zonas de acúmulo de volume. E eu coloquei o POC mais Volume Profile, que ele vai mostrar o volume dos players, onde os players estão realmente ali defendendo suas posições, onde é que os players estão trabalhando, quais são as regiões de fecha, a faixa de preço que os players realmente estão colocando a maioria dos seus contratos ou defendendo suas posições, tá? E eu vou ter o ATR mais volatilidade. Então eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 balizadores aqui para a minha entrada, 7 confirmadores para a minha entrada, e tudo junto, trabalhando homogêneo, de forma homogênea, para te dar melhor sinal, melhor entrada, o alvo onde ele pode buscar, onde ele pode voltar, se ele vai continuar, vai estar mostrando aqui em cima se ele vai continuar ou se ele não vai continuar, se a tendência está forte ou se está neutra, tá? Então tudo isso é lá, o score ficou agora lá, acima de 100, abaixo de 100, né? Opa. Abaixo de 100, ó, abaixo de 100. E aqui, ó, se aqui muda, igual tava tudo vermelho aqui e aqui tava verde, isso aqui faz isso aqui mudar, tá? Só que esse aqui agora eu tenho mais ancoragem vendedora do que compradora, então o mercado desce, tá? Como tá muito igual a 49 a 51, ele vai ficar zigue-zagueando, por isso que as velas estão brancas aqui, tá vendo? Porque tá muito semelhante. Então eu tenho controle de tudo aqui, esse aqui vai continuar, esse aqui vai voltar, eu tenho score mostrando a força vendedora, a força compradora, eu tenho ancoragem explicando se está tendo uma região de suporte, a defesa ou não, e aí eu vou ter também o POC, que é o Point of Contact. Onde é que está o POC? O POC é essa linha aqui, ó, essa linha pontilhada grossa aqui, ó, é o POC, ó, é onde os peixes estão defendendo. Por exemplo, agora, ó, olha aqui, o mercado veio, né, deu a venda, stop aqui, e aí veio, buscou. Quando começou a voltar, olha que interessante, o ATR aqui, ó, quando ele se afasta da linha de volatilidade, que é a linha de alvo mínimo, quanto mais ele se afasta, maior a chance de voltar, tá? E é o que acontece. Então, se ele afastou, você vai pegar a média que ele está passando o dia. Então, aqui estava menos, aqui mais e aqui menos, ou seja, vai voltar. E aí o que acontece? Você pode proteger aqui ou zerar, ou você pode proteger aqui no mínimo, porque ele vai voltar no mínimo na linha de baixo para dar outra venda, ou é o que aconteceu aqui, tá? Então
Você teve a venda, bateu lá, foi fora, ficou dentro, você tem que zerar ou proteger, porque você sabe que vai voltar lá. E aí tá branco aqui, ó, que é o que tá acontecendo, tá neutro. Se ele ficar verde, ele vai romper, vai dar compra. Porém, contudo, o que acontece? Olha lá, deu venda. Eu ia falar, mas vamos lá. Por quê? Ele bateu na linha do volume profile, do POC. Essa linha aqui é onde os players estão defendendo suas posições. Eles estão defendendo posições cada vez mais baixas, tá vendo? É onde está o volume real dos players. Então, se ele está abaixo dela, ele volta nela, a tendência é que ele volte a ser vendedor. E aí eu posso vender aqui, vou colocar meu stop aqui acima da linha, não muda o stop. Meu alvo vai ser onde? Vai ser aqui, ó. Tá vendo? O ATR está aqui dentro. Se o ATR passar para fora, ele vai continuar. Se o ATR ficar aqui dentro, possivelmente ele vai bater lá embaixo, vai voltar, ou nem vai lá embaixo. Mas com o ATR aqui dentro, ó, pode ser que ele vai, o ATR você vai ficar afastado dele, tá vendo? Eu tenho um afastamento mínimo que eu deixo aqui do ATR dele, tá? E aí o ATR vai seguindo como linha guia. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, seria uma venda aqui, teria vendida lá, ó. Tá vendo? Tá? E o alvo é sempre aqui, ó. Se o ATR passar para fora, ótimo, ele vai continuar. Se o ATR não passar para fora, ele vai voltar. De qualquer forma, fechou a segunda vela aqui, você já pode proteger. Ou se fechou a segunda vela, tocou que a próxima não rompeu, começou a voltar, você pode zerar, porque aqui é alvo, tá? Aqui é alvo. Sempre que ele bater aqui, se for para ele continuar, ele vai romper, vai fazer o que fez aqui atrás, aqui, ó. Tá vendo? Aqui atrás ele ficou fora dela, tá vendo? Ou vai ficar bem colado nela aqui. À medida que ele afastar aqui, significa que ele vai voltar, tá? Para de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Olha que lindo. É isso aqui também, ó. A gente tem dois exemplos aqui no dia de ontem, tá? A gente tem um exemplo aqui daqui, ó, lá, foi acima, tá vendo, ó? Quando volta lá, vai voltar. E abaixo também, tá vendo? Então é isso aqui. Então, bateu lá, não rompeu, olha que interessante. Bateu, não rompeu, protege a operação, sempre protege a operação. Então, você tem o POC, que é o Point of Control, abaixo dele sempre ele vai estar vendido, sempre que ele bater nele, não romper, voltar, vai dar uma venda, da mesma forma que ele acima, ontem aqui, ó. Sempre que ele for bater nele, voltar, abrir, você tem compra aqui, você tem stop aqui, olha lá, foi, voltou, foi, tá vendo, ó? Aí voltou nele aqui, ó lá, deu compra aqui, deu um scalpzinho. Aí quando ficou abaixo, ó lá, venda lá, tá vendo? É muito simples, então o indicador está perfeito. O indicador está perfeito. Perfeito. Ainda coloquei aqui para você aqui. Você tem aqui escrito aqui, ó. Aonde é neutro, aonde é a zona de venda, você só vai vender aqui e você só vai comprar onde tiver a linha, tá? E o neutro você fica fora. Eu coloquei essa observação aqui, mas eu não vou enviar para vocês não. Não sei o que vocês queiram. Eu coloquei aqui só para gravar esse vídeo, tá? No fear, no risk, no gain, ou seja, sem risco, sem ganho, sem medo, não tenha medo. No risk, no gain, tá? O que significa? Sem risco, sem ganho. Você tem que correr o risco, mas o risco, um trader profissional, ele não tem medo do risco, ele não evita o risco, ele controla o risco, tá? Ele controla. E pensando nisso, e pensando na minha aula que eu fiz, e deveriam, vocês vejam, vão lá no canal do YouTube, tá aqui, ó, só digitar lá Central das Estratégias, @Central das Estratégias, vai ver essa aula aqui, a única aula que você precisa para ter sucesso no day trade e na vida. Eu vou falar sobre a diferença de um trader, eu falo aqui sobre a diferença de um trader profissional para um trader amador, por que a maioria perde, aonde é que todo mundo erra, quais são os erros, o que você pode fazer para melhorar, para ter sucesso aí. Veja a aula que vai te ajudar. Então, o indicador, ele te dá o alvo, o seu stop é sempre curto, as operações vão a favor, a grande maioria das operações vão a favor, mais de 89% vai a favor, mais de 90% vai a seu favor. Então sempre você vai estar positivo, sempre você vai estar positivo. Se você seguir a risca aqui a estratégia dele, sempre você vai estar positivo, você vai terminar todos os seus dias positivo, porque ele termina positivo, tá? Mesmo num dia ruim, vai ser um dia ruim que vai ser bom. Então, se você tem interesse no indicador, me chama aí. Quem tem o indicador, quem está assinando o indicador, ou quem está comprando a licença vitalícia dele, eu vou enviar para quem não enviei ainda, porque eu fiz de ontem para hoje. Pensando na aula, lembrando da aula aqui, eu resolvi fazer
porque treinar é ter disciplina, tá? Então eu fiz essa planilha, e essa planilha é o seguinte. Nessa planilha você vai colocar aqui o seu operacional. O que você faz? Ah, o meu é do indicador, então você coloca aqui, indicador, indicador. Escreve aqui, ó, indicador, indicador, indicador. Pronto, indicador, pronto. Qual que é o capital inicial? Ah, eu comecei com R$1.000. Vai colocar aqui R$1.000. Meta de perda. Tá vendo aqui? Eu já coloquei aqui, ó. Não pode ser mais do que 2%. Então, a meta de perda, R$20. Meta de ganho, 5%, R$50. E aí, é isso aqui, tá? Olha aqui, ó. Proteja seu capital como se protegesse a sua vida, tá? Você protege seu capital. E lembre-se, traders profissionais não têm medo do risco. Eles não evitam o risco, eles controlam os riscos, tá bom? E aí você vai colocar sua meta aqui. Ah, qual que é a sua meta? Minha meta, então, é R$50. 50. Qual foi o resultado? Ah, hoje eu fiz 30. Maravilha. Qual que é a data? A data de hoje, por exemplo, 9/5/25. Pronto. Todos os dias você vai anotar aqui o seu resultado. O que que isso aqui vai fazer com a sua cabeça, com a sua vida, com o seu operacional, com tudo. Vai mudar a sua vida. Ele vai te dar a disciplina que você precisa ter, que você não tem. Ele vai te ensinar a ter disciplina. E detalhe, escreva o dia positivo com a caneta azul, compre 2 canetas. Isso aqui, você que vai receber essa planilha, você vai imprimir ela, tá? Imprime ela colorido, tá? E você vai, quando você tiver um resultado positivo, você vai escrever com a caneta azul. E se você tiver um resultado negativo, por exemplo, vamos dizer que aqui foi negativo. Então a meta era 50. A 50 você vai escrever de azul. A meta é 50. Sempre azul. A meta sempre é azul. 50. E o resultado? O resultado foi negativo. Quanto foi o resultado? Menos 20, por exemplo. A data. A data, vamos pôr dia 12/5/25. Pronto. É anotar a caneta dessa forma aqui. Porque quando você faz dessa forma, o seu cérebro está vendo azul positivo, vermelho negativo. Eu estou controlando aqui meus gastos. Opa, eu ganhei 30 no dia, perdi 20. Eu estou 10, mas ainda tenho que pagar taxa. Não estou 10, na verdade eu estou 5. Então eu tenho que melhorar. Então isso vai fazer com que você comece a aperfeiçoar. Tá? E são trades, tá? Faça um por dia. Tá? Um por dia. Essa meta é uma meta para 100 operações, 100 trades. Ela é dividida em quatro fases. Cada fase com 25 trades. A primeira fase é a fase da fundação. É o que eu falei no vídeo da aula. A primeira fase você está o quê? Você está descobrindo, você está montando, você está entendendo, pegando o time do seu operacional e do mercado. A primeira fase. Terminou a primeira fase, você vai para a segunda fase, que é a fase do aperfeiçoamento. Na primeira fase você tem o operacional pronto, você pega o time dele, você entende ele, né? Tá pronto. Na segunda fase você começa a ter o desenvolvimento, o aperfeiçoamento dele. Então você aperfeiçoa ele, tá? E sempre a mesma coisa, tá? Não pode pular a regra. E aí passou a terceira fase, depois aí é a fase da consistência. Nessa terceira fase aqui, você já vai estar consistente, você vai estar já virou a disciplina. Isso aqui já vai ter virado uma disciplina. Já vai ser uma coisa normal para você, uma competência. Já vai ter virado um hábito na terceira fase, que é de 51 a 75. E na última fase, que é 76 a 100, é a maestria. Você vai estar fazendo de olho fechado. Mas tem que fazer, você tem que cumprir isso aqui. E aí terminou os 100 dias, tá aqui uma aba para anotações aqui, tá? Pra você fazer suas observações. Você aprendeu, o que você precisa melhorar. Sempre anote, sempre escreva aqui, tá?
É isso que vai fazer com que você vire a sua chave. É isso. Eu tenho dessa forma aqui e tenho a forma mais simplificada, que é aqui, ó. Mesma coisa, só que mais simplificada. Aí você vai escrever o que? Na primeira linha aqui, você vai escrever a meta, na segunda meta atingida, uma observação que você queira colocar aqui e a data. Mas aqui é a mesma coisa, tá? Em cima lá. Você vai colocar o que? Seu operacional. Aí, se for indicador, vai colocar aqui indicador. Seu capital inicial. A meta de perda não pode ser maior do que 2%. Já estou te dando aqui a própria lista que já te dá a disciplina e o ganho até 5%. É o ideal. Você perde 2, você tem que ganhar 5, tá? Porque 4% é o dobro e 1% para você pagar a taxa, tá? E aí, ó, o melhor trade muitas vezes é não operar, tá? E exatamente, você ter disciplina. E lembre-se, traders profissionais não evitam o risco, eles gerenciam, eles controlam o risco. Então controle o seu risco, tá? E aí você vai fazendo sempre. Foi positivo o dia? Meta do trade, 50. Aqui a meta sempre vai ser positiva, sempre com caneta azul, porque isso é positivo. Terminou positivo? Terminei, R$40, maravilha, positivo aqui. E coloca a observação que isso aqui e a data aqui. Terminei negativo, a meta é 50. Quanto foi? Negativo é 20, não pode ser mais do que 20. Então, hoje foi 20, menos 20. Faça a observação aqui e a data aqui. Então, aqui, mesmo que for negativo, aqui sempre vai ser azul. Tá? O restante pode ser vermelho, mas aqui sempre é azul. E faça isso. São 100 dias para você mudar a sua vida. Você está a 100 dias de mudar a sua vida. Ok? Então você que quer receber essa planilha, você que tem um indicador que já assina, eu vou mandar para você, tá? Quem quiser assinar o indicador, vai junto, tá? E quem quiser essa planilha aqui, tá? Baratinha, preço baratinho, eu envio para vocês e tá aqui, ó. No fear, sem medo. No risk, no gain, ou seja, sem risco, sem ganho. Então, o trader profissional não tem medo do risco, ele controla o risco, tá? Faça dessa forma aqui e a sua vida vai transformar. Faça dessa forma e daqui a 100 dias, nem precisa disso, daqui a 50, quando você terminar a segunda fase aqui, você já vai estar muito bem, mas quando você tiver feito 100 dias, passado por 100 dias de disciplina, você vai ver que a sua vida vai ter mudado completamente, em todos os aspectos, mas principalmente no mercado, tá ok? Então, se você quer ter um indicador, você me chama aí, olha a venda linda, o que eu falei? Ele bate aqui, se ele bate, ele volta, bate, ele volta, foi lá de novo na POC, vai lá na POC e desce, ok? Olha lá, tá aqui fora, vai continuar possivelmente, ok? Então, se você quer ter um indicador, quer assinar um indicador mensal, semestral, anual, ou se você quer ter a licença vitalícia, entre em contato e quem tem indicador vai receber a planilha. E se você quer ter a sua planilha, quer controlar, quer melhorar seu desempenho, aí é só chamar. Ou se você precisa de uma mentoria, de um acompanhamento, meu acompanhamento é individualizado, ao vivo, as aulas são 100% práticas, com material didático, é só me chamar aí também. Estou à disposição. Um abraço, fui.